Fala galera que tem fome de Bíblia, vídeo novo por aqui e o vídeo de hoje é uma pergunta que eu separei lá no Instagram. Recebi umas perguntas esses dias, decidi separar essa e decidi fazer um vídeo. A pergunta foi muito boa e eu queria que você acompanhasse o vídeo de hoje. Antes de eu entrar nesse vídeo, eu queria pedir duas coisinhas para você. A primeira, segue lá no Instagram, vou deixar o Instagram aqui, segue lá o nosso Instagram. Lá a gente também fala um pouco da palavra de Deus, deixa algumas reflexões lá, a gente conversa, compartilha conteúdos, fala sobre o que está rolando aí no meio teológico. Então, se você quiser e puder, segue a gente lá no Instagram e aqui no canal, deixando aí o seu like, se inscrevendo, compartilhando esse vídeo, que ajuda muito a gente aqui. A pergunta que eu recebi é: o que não pode faltar numa pregação? O que o pregador não pode deixar de levar para o altar ali, para o público, quando ele está ministrando a palavra. Então, decidi fazer esse vídeo respondendo essa pergunta e falando sobre alguns pilares, assim, principais da pregação, coisas que o pregador precisa estar envolvido quando ele vai para o altar ministrar a palavra de Deus. Então, fica aí até o final para você conhecer um pouco desses pilares e falarmos um pouco da pregação do Evangelho. Então, separei alguns pilares daquilo que eu considero principal, né? Talvez vai faltar algumas coisas para você que está assistindo esse vídeo, mas aquilo que eu separei, aquilo que eu vou estar falando aqui, eu acho que é principal para você que prega, para você que é o mesmo ministério da palavra, para você que é pregador, almeja ser pregador, levar a mensagem do Evangelho. Eu acho que esses pilares, assim, respondendo essa pergunta, né, do que não pode faltar na pregação, acho que isso é o fundamental para você ministrar a palavra de Deus. Então, quando você tiver oportunidade para pregar, tiver oportunidade para ir na sua igreja, na igreja de alguém, não esqueça desses fundamentos da pregação. O primeiro fundamento é: prepare uma introdução e contextualize o texto. Quando você for chamado para pregar, quando você for convidado para pregar, você que quer viver esse ministério da pregação, quando você pegar o texto bíblico, estude esse texto bíblico, se aprofunde nesse texto bíblico e introduza esse texto bíblico à igreja. A introdução é a parte que a igreja vai estar dentro da ideia do texto. E aí você vai preparar uma introdução. Você vai pegar o texto, as bodas de Caná. Aí você vai falar sobre o que eram as bodas, o que era essa festa, o que representava o vinho quando ele acaba, o que Jesus... Você vai introduzindo, você vai entrelaçando ali, você vai contextualizando aquele versículo, aquele capítulo, à igreja. Às vezes a gente encontra dificuldade de algumas pessoas em relação a pregar nessa parte. As pessoas têm dificuldade a fazer a introdução. Escorrem, aceleram muito para a questão de aplicar o texto, de já ir falando as partes que são ali mais impactantes dentro da mensagem, as partes que são mais ali diretas dentro da mensagem, mas o ouvinte, a igreja, quem está ali sendo ministrado, precisa entender o texto, precisa entender o que Jesus estava fazendo ali, por que significa isso, qual o intuito dele fazer aquilo. Isso a gente leva essa informação quando a gente faz a introdução, a contextualização. Então, o primeiro ponto que não pode faltar numa pregação é introduzir e contextualizar o texto à igreja. Segundo ponto que você não pode deixar, né, na pregação de levar isso, e é pilar da pregação, é o uso efetivo das escrituras, é o uso efetivo ali da palavra. Às vezes a pessoa vai pregar, ela lê o texto bíblico ali para iniciar a pregação e acaba ali. Ela não tem mais nuance nenhuma, não desenvolve mais nada a partir do uso das escrituras. E pregação não é testemunho, pregação não é conto das suas experiências, pregação não é conto de histórias, pregação é aplicação do texto bíblico à igreja. Então você precisa fazer durante a pregação o uso do texto bíblico.
use referências, use a palavra, faça a igreja se envolver com o texto bíblico, lendo o texto, lendo referências. Se você optar por uma mensagem onde ela é expositiva, onde você vai ficar preso ali no mesmo texto, leia esse texto, mencione esse texto. Se você vai pregar textual, uma mensagem que já vai fazer variações de vários textos, mesmo que você não precise ficar parando, abrindo para a igreja ficar lendo, mas você cite esses textos, pontue esses textos. A pregação é o uso efetivo das Escrituras. Então não adianta só ler a Bíblia quando dá início à pregação e depois você vai lá para longe, distante da Bíblia, distante do texto, e parece que esqueceu ali que você estava falando, que você estava pregando. Fale do texto, fique preso ao texto e use a Bíblia durante a pregação. Terceiro ponto que para mim não pode faltar na pregação, e aqui já é uma questão que envolve a minha experiência em relação à pregação por ser pentecostal, é a conexão emocional. Você precisa se conectar emocionalmente com o texto, se conectar com as escrituras no que diz respeito a suas emoções, né? Você está no altar, pregando a palavra, pregando o evangelho, levando a mensagem à igreja. E esse momento precisa dessa conexão emocional entre você e o texto, você e a igreja, né? Porque senão a gente cai na questão de que a pregação acaba se tornando uma palestra, acaba se tornando ali apenas uma fala de um estudo. Não, e a pregação precisa ter essa conexão emocional, você precisa disso. E isso está ligado a essa experiência do Espírito no texto. Então, quando você pregar, leve essa experiência do Espírito, leve essa conexão para o altar junto com você e junto com a sua mensagem, né? O que resume isso é a frase de John Wesley, né? Onde ele diz, ou você coloca fogo no seu sermão, ou você coloca o seu sermão no fogo. Então a mensagem, um dos pilares para mim da pregação envolve essa conexão emocional. A minha mensagem precisa ter fogo, minha mensagem precisa ter essa experiência do Espírito além de letras, né? Não é só letras, não é só palavras. A experiência do Espírito que vivifica essa palavra. Então, você busca isso através da oração, através do jejum, através desse preparo que você faz antes de ir para o altar, com essa conexão com o Espírito e essa conexão emocional. Porque senão você fica muito frio ali, você fica num contexto onde você fica distante da realidade da igreja que você está indo pregar, e isso atrapalha você na hora de pregar. Não estou falando de emocionalismo, tá? Estou falando de conexão emocional. Sentir o texto, sentir a mensagem, sentir a palavra em você no altar, sentir queimar, né? Você precisa disso para a pregação. O quarto ponto é as aplicações que levam à reflexão. Então, quando você prepara a introdução, prepara a contextualização, você ali se envolve com o texto, se envolve na questão da experiência emocional do texto, você começa a fazer as aplicações. Então, é a hora que você separa ali no texto as aplicações que aquele texto queriam levar, né? Quando Jesus falou isso, quando o profeta falou isso, esse texto aplica o quê? E essas aplicações levam a igreja à reflexão, levam o homem à reflexão. A Bíblia é uma aplicação a refletir na nossa vida. Então, a sua pregação precisa ter as aplicações. É o momento que você vai lá, separa as aplicações. Nesse momento eu vou falar acerca disso. Aqui, nesse momento o texto fala sobre isso, eu aplico isso. Nesse momento o texto reflete sobre isso, eu levo a igreja a pensar nisso. Então, as aplicações levam a igreja à reflexão, levam o ouvinte à reflexão. E a pregação precisa ter as aplicações. Se você ficar preso só também na introdução, se torna cansativo a igreja. E as aplicações é o momento em que se torna claro o texto. As aplicações são necessárias para isso, porque você precisa trazer clareza para a igreja. Você precisa pregar o texto bíblico, trazer clareza para a igreja compreender o que o texto bíblico está falando a ela. E esse é o papel do pregador, trazer essa clareza. E essa clareza
ela é desenvolvida quando você vai fazendo as aplicações do texto. Então, busque isso, busque as aplicações. Isso é muito importante quando você desenvolve uma boa exegese, uma boa hermenêutica, para você levar as aplicações de maneira bíblica, sem forçar o texto, sem falar o que não é. Então, busque isso, a aplicação no texto para levar a igreja à reflexão, à clareza e ao entendimento. E o último ponto desses 5 pilares, poderiam ser muitos outros, né? Mas eu separei esses 5 pilares que não pode faltar na pregação, é o encerramento, é a conclusão. Você precisa concluir a mensagem. Você entregou a mensagem, você introduziu, você aplicou, você precisa concluir. Isso também é uma dificuldade de alguns pregadores, né? A mensagem ela não pode ficar um texto, uma expressão, né? Sem pé nem cabeça, né? A mensagem, você não pode, no final ali, transformar a mensagem numa salada de frutas ali. No final, a igreja olhar um para o outro e falar, onde ele está me levando? Onde eu estou indo? Não estou entendendo nem mais nada, onde eu estou? Ele começou falando de José, está lá em Apocalipse, o que é isso? Então, você precisa ter uma conclusão, você fechar a mensagem. Então, alguns têm a dificuldade de introduzir, outros introduzem muito bem, mas têm a dificuldade de concluir, têm a dificuldade de fechar a mensagem. Então, busque esse aprimoramento. Se você tem essa dificuldade, busque. Aqui a mensagem se encerra, aqui eu concluo a mensagem. Aí vai depender de liturgia. Algumas igrejas convidam para orar, algumas igrejas, né, passam direto para a direção do trabalho. Isso vai depender da liturgia onde você vai pregar, mas você precisa terminar a mensagem, né? Essa parte de conclusão envolve a questão do tempo. Às vezes você corre demais, às vezes você, né, a igreja te deu meia hora para pregar, desenvolva a mensagem nessa meia hora e conclua ela. Você vai tirar alguns pontos aqui, você vai diminuir aqui na introdução, você vai diminuir aqui na aplicação, mas a mensagem precisa fechar, a mensagem precisa encerrar. Você precisa encerrar o seu sermão e essa é a parte da conclusão. Então isso não pode faltar. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado sobre esses pontos aí que envolvem a pregação, que possa edificar você, que possa, né, trazer de alguma maneira ajuda para você que é pregador, que quer ser pregador, que quer se desenvolver no ministério da palavra. Eu acho que isso aí são algumas dicas importantes que me ajudam, me ajudaram e continuam me ajudando, tá bom? Deus abençoe sua vida. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like, o comentário, compartilhar. E vai lá no Instagram, solta lá perguntas. Quem sabe a gente faz um próximo vídeo aí, tirando de perguntas de lá. Então tá respondido a pergunta do Instagram, o que não pode faltar na pregação. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, tenha sempre fome de Bíblia.